Aaron Donald se aposenta. E se aposenta mesmo após 10 temporadas como um dos melhores defensores da história da NFL. Sem dúvidas, dá para colocar ele no patamar de top 3, junto com Reggie White e Lawrence Taylor, principalmente pelo fato de que durante a sua longeva carreira, acho que dá para dizer assim, 10 temporadas, são muitos jogadores que não chegam a esse número, ele foi simplesmente considerado, muitas dessas vezes, o melhor jogador da NFL, independente da posição, graças ao impacto que ele tinha e a preocupação que ele trazia para os ataques das outras equipes. Eu nunca assisti um jogador tão dominante, tão feroz, tão divertido quanto o Aaron Donald. Ele rapidamente se tornou o meu jogador favorito, não só por eu torcer para o Los Angeles Rams, mas pela pessoa que ele é, pela dedicação, pela história que você ouve dele, desde quando o pai dele montou uma academia para ele no porão da sua casa e incentivou ele a se dedicar o máximo possível para ele sempre ter essa determinação e ser uma pessoa focada. Na sua época de Pittsburgh, na faculdade, onde muitos scouters tinham seus questionamentos a respeito de que se ele conseguiria jogar na NFL por conta do seu baixo tamanho e baixo peso. E ele conseguiu provar todo mundo o contrário. E às vezes, já que a gente está nessa época de draft, eu acho que vale a pena mencionar que muitas vezes a gente deixa os aspectos físicos do atleticismo atrapalhar o que a gente realmente deveria olhar, que é o filme. Então, não é como se o Aaron Donald não tivesse entregado tudo isso que desse para identificar o jogador que ele iria se tornar. Tem jogada dele no college, dele penetrando a linha ofensiva e conseguindo dar um tackle no quarterback e no running back ao mesmo tempo numa run pass option. Já que ele não sabia com quem ia ficar a bola, ele derruba os dois ao mesmo tempo. Então, assim, um jogador fenomenal. A jersey que eu tenho do Los Angeles Rams é a 99, sem dúvidas. Tive o prazer de poder assistir ele jogar na semana 5 da temporada passada contra o Arizona Cardinals, lá em Los Angeles. Felizmente o time venceu, podia assistir uma vitória, o time estava performando muito bem até na etapa daquela temporada. E essa aposentadoria ela me pegou de surpresa, cara. Já houve rumores no passado de que ele poderia se aposentar, que ele poderia ter se aposentado depois do Super Bowl. Aí teve a temporada 2022 que foi horrível, que muitos estavam cogitados ali a serem candidatos a se aposentar, não só o Aaron Donald, o Matt Stafford também, e o Sean McVay, né? Esse foi um dos rumores que mais me preocupou na época, inclusive. E isso não aconteceu. Em vez disso, o time voltou muito mais forte para a temporada passada. Então, não tem como não me pegar de surpresa o evento que aconteceu. E se alguém fosse me perguntar como que você definiria a carreira do Aaron Donald, cara? E eu me deparei numa postagem de uma página de memes, que esse post inclusive não foi um meme, ele foi mais um tributo à carreira dele. E eu acho que define muito bem que tipo de jogador era o Aaron Donald. Eu quero mostrar isso para vocês. Quantos jogadores da NFL recebem esse tipo de tratamento aqui, cara? Essa jogada aqui é simplesmente sensacional, cara. Os jogadores de linha ofensiva de Seattle tendo que tirar ele do chão para impedir que ele chegasse no quarterback. Esse tratamento aqui, que se, na real, se não fosse o 99 aqui, se não fosse o Aaron Donald, poderiam dizer que foi Photoshop. Tem 4 jogadores da linha ofensiva do Miami Dolphins bloqueando ele. 4. No Super Bowl, 3 jogadores de linha ofensiva do Cincinnati Bengals bloqueando o Aaron Donald. Contra o Baltimore Ravens, 4 jogadores, ou melhor, 3, esse aqui é o Lamar Jackson. 3 jogadores para impedir que apenas um jogador que era considerado baixo e com peso baixo
impedir ele de chegar num quarterback que tem um dos seus melhores atributos, a mobilidade. Então, olha só o impacto, o tratamento Aaron Donald que é recebido por ele durante a sua carreira, cara. E isso foram diversas vezes. Mais um exemplo aqui, Seattle Seahawks nunca teve resposta para Aaron Donald, cara. Era impressionante. O Russell Wilson tinha jogos horríveis em questão de presença de pocket quando ele jogava contra o Los Angeles Rams, principalmente porque ele tinha que se deparar com a pressão pelo meio que o Aaron Donald causava, e isso atrapalhava muito o jogo do Russell Wilson, que ele não tinha muito para que lado ele iria fugir. Mais um exemplo aqui, de novo, 4 jogadores do Seattle Seahawks para bloquear um jogador, cara. Então, esse tipo de tratamento, olha aqui a jogada que eu mencionei. Isso no college, cara. Ele tacleou o running back e o quarterback ao mesmo tempo. Quantos jogadores que são considerados baixos e abaixo do peso conseguem dar um abraço em 2 jogadores ao mesmo tempo? Essa daqui é impressionante também, ele jogando um jogador muito maior do que ele, longe como se não fosse nada, para conseguir o sack. E essa daqui se tornou a minha favorita rapidamente. Ela define o que é o Aaron Donald na NFL, cara, e ele vai fazer falta para esse time. Então, é triste para mim como torcedor, mas feliz aposentadoria e obrigado por tudo que você entregou pelo Los Angeles Rams, cara. De verdade. Sem dúvidas, o melhor jogador que eu já assisti. Mas vamos falar de outra coisa agora também, né? Vamos falar um pouco aí sobre esse senhor que finalmente foi trocado, e agora eu posso parar de ver as baboseiras no Twitter de páginas americanas, de fãs americanos do Chicago Bears, que ainda estavam desacreditados de que o time iria draftar um quarterback com a primeira escolha geral. Existe um culto de adoração ao Justin Fields nos Estados Unidos que é impressionante, cara. E ele, nas 3 temporadas que ele disputou, ele não passa de um atleta glorificado com alguns relances que fazem você pensar, poxa, pode ser que ele vire alguma coisa. Mas nunca virou. 3 anos com um total de 10 vitórias na sua carreira, 28 derrotas, são quase 3 vezes mais derrotas do que vitórias. Supostamente a temporada passada, que foi a sua melhor temporada, apenas 5 vitórias, 8 derrotas e perdeu 4 jogos por lesão. A média da carreira de 60% de passes completos. E no seu melhor ano ele só conseguiu melhorar essa média em 1,1%. Na sua suposta melhor temporada, 2.562 jardas passadas somente. 6,9 jardas por tentativa, depois de ter conseguido aí o seu melhor wide receiver da sua carreira, com o DJ Moore. 16 touchdowns e 9 interceptações. E foram 4 touchdowns terrestres apenas em 13 jogos. Então, Justin Fields, ele nunca conseguiu chegar no que ele era projetado para ser. Ele é um grande atleta, é um excelente jogador até, mas ele não consegue ser um bom quarterback. Ele deixa a desejar no jogo aéreo, e o jogo aéreo é um fator muito necessário na NFL hoje em dia. O Lamar Jackson, ele precisou melhorar o seu nível de quarterback passando a bola, para que ele pudesse se estabelecer como o quarterback da franquia do Baltimore Ravens. Ele precisou evoluir, e isso o Justin Fields nunca conseguiu fazer, ele nunca conseguiu entregar isso. Então era óbvio que o Ryan Poles não ia arriscar o seu trabalho por conta de um jogador que em 3 anos não demonstrou um mínimo de evolução, um mínimo de competência para ler defesas, para ler secundária e para conseguir fazer o passe, que na pior das hipóteses conseguia arrancar boas jardas correndo com a bola,
mas se mostrava extremamente dependente desse traço dele, e jogar tudo para cima e passar por um jogador que é pode ser considerado um talento geracional, que tem um potencial muito gigantesco e que pode chegar aonde o Justin Fields não chegou. Então esse é o Caleb Williams agora para o Chicago Bears, e eles estão mais do que certo de tomar esse movimento. Afinal, agora são mais 3 anos, um contrato de calouro, para essa administração conseguir fazer esse jogador vingar. O Justin Fields teve o seu tempo, ele não conseguiu elevar os outros jogadores, ele não conseguiu elevar o nível da sua equipe. E o Chicago Bears era considerado inferior muito por conta do Justin Fields, porque ele não consegue entregar o que ele deveria estar entregando. Então, era nítido que eles iam precisar de um novo recomeço, tanto o Chicago Bears quanto o Justin Fields. O último jogo da temporada contra o Green Bay Packers foi um divisor de águas, porque se tivesse um jogo que ele pudesse demonstrar tudo que ele poderia alcançar, seria ali. E agora ele vai competir com o Russell Wilson, que foi tapeado, né, pela diretoria aí do Pittsburgh Steelers, né, que foi prometido a titularidade para ele, né, e logo depois o Kenny Pickett foi trocado e eles pegaram o Justin Fields. Do ponto de vista do Pittsburgh, é baixo custo, alta recompensa, né, dependendo do patamar que esses jogadores podem chegar. Mas o Pittsburgh está acostumado a ter muita mediocridade no time dele nas últimas temporadas, porque o Mike Tomlin é um cara que consegue elevar o nível da franquia a ponto deles serem um time mediano com consistência. É um time que consegue ter suas campanhas positivas, às vezes consegue ganhar a vaga da pós-temporada, mas nunca consegue ser bom o suficiente para fazer uma corrida muito grande na pós-temporada e não consegue ser ruim o suficiente para poder ter a chance de draftar um quarterback no futuro. Então vai ser uma situação bem interessante ali para ver como isso se desenvolve. Pessoalmente eu acho que com o Arthur Smith lá, pode ser que esses dois jogadores sejam favorecidos, inclusive quando o Arthur Smith estava no Atlanta Falcons, o Justin Fields era o meu palpite favorito para quarterback naquela franquia, porque se tivesse alguma franquia que pudesse minimizar realmente os defeitos do Justin Fields e entregar armas decentes ao redor dele, poderia ser o Atlanta Falcons, né? Então, mas não foi o que aconteceu. E eu acredito que com o Mike Tomlin a gente pode ver realmente se o Justin Fields tem a chance de virar alguma coisa ou não, porque o Russell Wilson é apenas um aluguel, ele não tem nível nenhum de continuar sendo um titular na NFL. O Justin Fields, cara, eu peguei para comparar, eu fiquei um pouco impressionado aqui. O Anthony Richardson, ano passado, ele jogou apenas 4 jogos e depois ele sofreu uma lesão no ombro. Nos 4 jogos que ele jogou, ele teve a mesma quantidade de touchdowns terrestres do Justin Fields, que jogou 13. E o Anthony Richardson, em 4 jogos, ele já tem 20% das vitórias na carreira que o Justin Fields tem em 3 anos. O Justin Fields tem em 3 anos e 40 jogos. Então, são só para níveis de comparação mesmo, né? A gente não sabe como é que vai ser o ano 2 e 3 do Anthony Richardson, e ele também precisa se permanecer saudável, mas isso só mostra que o quão pouco o Justin Fields entregou, mas ainda assim ele tem uma fanbase muito grande, e isso deu muito o que falar aí durante toda a pós-temporada, depois do Super Bowl, durante a Free Agency, aí começou as especulações e finalmente essa novela acabou. Então, a torcida do Chicago Bears do Brasil, os poucos que devem existir por aí, com certeza estão felizes com essa troca, mas saiba que os seus comparsas que torcem para o Chicago Bears nos Estados Unidos, eles estão nem um pouco felizes, pelo menos a grande maioria. Então, vamos ver agora o que pode acontecer. Eu acredito que o Caleb Williams vai ter uma carreira muito boa. Eu acredito que ele está mais se colocado numa posição de sucesso do que o Justin Fields jamais teve, mas ano passado não teve desculpa, o time estava bom, a defesa melhorou depois da semana 8 e ele ainda assim não conseguiu entregar. Então era isso, mais uns
um desabafo, né, sobre a aposentadoria do Aaron Donald e essa novela finalmente ter acabado. O Leighton Vander Esch também se aposentou, linebacker do Dallas Cowboys, foi uma escolha de primeira rodada também. Teve vários problemas médicos e a sua aposentadoria foi por conta da sua lesão no pescoço. Ele não irá mais voltar a jogar e tomou essa decisão de fazer a aposentadoria médica. Então é isso, meus amigos. Um breve vídeo só, precisava tirar essas duas coisas do peito, porque tava me fazendo mal já tendo que olhar no Twitter e olhar todas aquelas baboseiras que acontecia entre os fãs do Chicago Bears discutindo o que eles queriam. Eles na verdade são fãs do Justin Fields, não da franquia, né? Acho que é isso que dá pra dizer. Um grande abraço e tchau!